chamo Evilânia, estou aqui com os missionários desde o início, desde quando eles chegaram, né? Já faz 7 anos, né? Agora que eles chegaram aqui nesse lugar, e eles são fruto de orações. Nós oremos para a vinda deles. Não tinha igreja, a que tinha fechado. E aí Deus abriu essa porta, que eles chegaram aqui, foi muito bom. Até eu mesmo que não estava mais frequentando a igreja, vim e estou até hoje. Vai quantos anos mais ou menos para aí? Mais de 6 anos, porque vai fazer 7 anos e eu não vim logo no início. Passei um pouco, mas não foi muito tempo não também. Muito bem. A senhora lembra do primeiro culto que a senhora participou? Lembro. E como é que foi esse momento com a senhora? Foi bom, né? Porque assim, na época era muita gente. A igreja era assim, ó, lotada de gente. Aqui nesse povoado, agora já tá, depois deles aqui, tudo ficou mais... A dureza do coração do povo, eu sinto que deu aquela quebrada, depois da firmeza dele aqui, porque o povo era acostumado a ver as pessoas virem para esse lugar, mas sair, vir e sair, ou seja, então tinha uma visão meia insegura de que as coisas não eram como a gente pensava, né? Mas quando as pessoas viram eles firmar aqui, então foi quebrado muita coisa na mentalidade do povoado geral, graças a Deus foi verdade. Foi quebrado isso. Ele começou a dar estudo aqui na minha casa. Até aí eu não tenho interesse de ir à igreja por nada. Não tenho interesse de jeito nenhum, que eu não vou mentir para ninguém. Deus no céu é o primeiro a saber que eu não tinha interesse. Mas ele começou a dar estudo na minha casa. Através desse estudo eu comecei a frequentar na igreja. E daí o pastor Bruno perguntou se eu queria me batizar. Eu e o meu neto de uma vez só, nós dois. E aí a gente falou para ele, eu falei para ele que eu queria me batizar com o maior prazer, com a maior vontade da vida que eu tinha, com a maior vontade. Aí ele começou a dar estudo, o pastor mesmo começou a dar estudo lá na igreja mesmo. E daí a pouco a gente foi se batizar, né? A gente foi se batizar e eu falava para ele, quando eu aceitasse Jesus, era para sempre, para o resto da minha vida. Sem volta para a vida do mundo. Eu comecei a trabalhar na escola e a irmã Glória começou junto comigo na creche. E sempre ela estava lá. Eu triste, se separando, aquela dificuldade. E eu sempre conversava com a irmã Glória. Desabafava, né? Como amiga. E ela sempre me dando aquele apoio, aquela força, aquela coragem que só ela tem para dar a gente. Aquele abraço, aquele abraço faz toda a diferença. Tem gente que acha que um abraço não é nada, mas é muito. Faz muita diferença. Qual é a importância do pastor Bruno e da Glória na sua vida, como pastores? O que você pode dizer deles? Que eles me ajudaram bastante a eu me aproximar mais de Jesus. Que o Senhor Jesus continue abençoando eles dois assim, porque foram anjos enviados para essa comunidade, porque nasci e me criei aqui, é uma comunidade muito carente e Jesus envia as pessoas certas, que eles possam continuar fazendo esse trabalho que eu acho incrível. Eu particularmente acho o trabalho de missionário um trabalho que é incrível. E que eles continuem assim, que Jesus continue dando força, sabedoria, inteligência, entendimento para que eles possam continuar trilhando esse caminho. E que a família dele cresça e permaneça com a gente. E que Deus dê muita coisa boa a eles. E de que dê em dobro tudo aquilo que eles fazem por a comunidade. Agradeço do fundo do coração. Muito grata a Deus por
Deus ter nos respondido com vocês. E vocês foram a resposta perfeita. Não tinha outra resposta para vir na nossa vida, senão vocês dois. Gabriel, como que é ser filho de missionários? É bom, divertido, tem algumas dificuldades, né? E é isso. E como que foi a adaptação na Um pouco cultura? difícil, né? Mas deu. O que forquilha hoje significa para vocês? Ela é um lugar, como se fosse assim, acolhedor. Como se fosse uma mãe que acolhesse os missionários. Ai, não vou chorar. Não vou chorar. Bom, no começo teve gente que apoiou a gente, como Irmã Nativa, o seu Reinaldo, né? Foi um tempo que eu perdi a minha avó. Então a Irmã Nativa foi como uma avó pra mim. E o seu Reinaldo foi como um avô também. Aí, quando nós fomos para Canapi, morar em Canapi, passamos por muitas dificuldades. Comecei a entrar em depressão, né? Meu irmão tentou tirar a vida dele. Então a gente se sentiu longe da nossa família quando a gente foi para Canapi. Eu ficava doida. Quando era no final de semana, eu dizia, vamos pra Forquilha. Oxi, passava a semana toda. Eu vou pra Forquilha, eu vou pra casa, tal. Eu vou comer muito. Tem a parte boa e tem a parte ruim. A parte boa é que a gente sempre está, assim, o pessoal sempre da bênção de Deus. E escolhido, né? Em tudo que ele faz, assim, espalhar o evangelho e esse negócio. Aí a parte ruim é que a forma que eu sou crente, assim, filho de pastor, que eu não posso fazer muitas coisas. E se eu fazer alguma coisa, você não é crente, essas coisas aí que é ruim pra mim. 7 anos, assim, o que você mais gostou de fazer, de participar? De participar do evangelismo. Assim, sair casa em casa, conhecer os povos, né? Assim, o time da Futebrac também, que teve, gostei muito. O que é forquilha para você? Rapaz, a Forquilha é uma parte do meu coração, que foi onde eu brinquei muito, joguei bola, joguei futsal e muitas coisas. Pastores, como começou o chamado missionário no coração de vocês? Tudo iniciou quando a gente estava fazendo um curso de teologia lá na Igreja Brasil para Cristo de Tabuleiro, e eu recebi uma proposta do nosso pastor presidente da época, pastor Márcio Souza, e ele nos convidou para conhecer um povoado por nome de Forquilha, que o povo queria abrir uma igreja aqui, só que era de outra cidade, de outro estado, e ele convidou a gente, e dentro disso, Glória, minha esposa, se ofereceu para vir, e quando foi no dia 29 de abril, numa segunda-feira, a gente viemos conhecer o povoado de Forquilha. Comecei a ficar impactado quando eu olhei para minha esposa, e ela também estava impactada, já estava chorando, e foi ali que o nosso pastor tocou no nosso ombro, de frente ao salão, que nós passamos 7 anos, e disse: aqui inicia o ministério de vocês. Medo temos até hoje, né? O medo temos, mas a confiança no Deus que nos chamou é maior. Amém.
E como que foi o primeiro dia aqui na Forquilha? Qual foi o cenário que vocês encontraram quando vocês chegaram aqui? Quem chegou aqui primeiro foi eu. Bruna ainda continuou em Maceió por alguns dias e eu cheguei aqui sozinha com meus filhos, assustada, mas confiante. E eu vi um povo acolhedor, pessoas que me acolheram de uma forma, a irmã Leninha, sabe, foi uma senhora assim, que me acolheu bastante, que me ajudou muito. Outras irmãs também, que não está mais conosco, está em outras congregações, foi embora daqui do Forquilha, me ajudou muito, então eu me senti acolhida. Mesmo com o pouco que as pessoas tinham, decidido abraçar a minha família naquele momento. E eu vi que eu não estava só. O Espírito Santo, ele falou agora, eu e vocês. Muitos vão olhar para o cenário, vocês vão querer desistir, mas eu vou estar com vocês nessa jornada. Então, a partir daquele momento ali, foi muito impactante. Foi o nascimento da igreja, da primeira congregação aqui em Forquilha, pastor? Tudo iniciou na praça, no Dia das Mães, inclusive vai cair agora, na mesma data e no mesmo dia, que foi um domingo. Não, foi no sábado. Um sábado também. A gente fez a inauguração na praça, mas o culto oficial mesmo foi no domingo. No domingo. Dia das Mães. Foi onde nós tivemos o privilégio de Dona Lê se converter no sábado, e no domingo, Dia das Mães, o Bruno, ele estava num bar bebendo, que era do lado da igreja, e naquele momento ele saiu daquele bar determinado a acabar com aquele culto, e quando ele ia passando na porta, o Espírito Santo falou comigo, chama ele, e naquele momento Deus chamou ele para um chamado sobre Jeremias, e ele veio chorando, bêbado, e aquele dia foi um presente muito grande. A mãe em um dia e o filho no outro, e até hoje eles estão com a gente firme no Senhor. Isso foi um privilégio, foi um presente. A inauguração da igreja com salvação de alma, uma mãe vê o seu filho que estava sofrendo por muito tempo, hoje se cair de joelho aos pés do Senhor. Para a gente foi a melhor inauguração do mundo. Um dos momentos que mais me marcou foi de cura. Foi do Gabriel, e muitos conhecem ele como Bica. Ele era cadeirante e ele tinha um sonho de ser jogador de futebol. E um dia ele contou esse sonho para mim, e eu até fiz igual a Zacarias. E aí aquela risadinha de leve. Como pode o camarada cadeirante quer ser jogador de futebol? Mas eu conversei com ele, eu disse, você crê? Ele disse, creio. E a partir dali eu comecei a orar, consagrar por a vida daquele jovem, até ter uma iniciativa. E um dia nós estávamos fazendo culto de rua, ali na praça, e Deus falou comigo. O Espírito Santo falou comigo, coloca a mão sobre Gabriel que eu vou curá-lo. E naquele dia misturou o medo por ser o primeiro ano, de não acontecer, e o povo ficar dizendo que era um falso profeta e tal. E naquele momento eu não coloquei a mão. E isso foi uma terça-feira. Quando foi na sexta-feira, eu falei com Deus, Deus, se for da sua vontade que Gabriel seja curado, que ele entre por essas portas, que eu vou colocar a mão dele, ele vai ser curado. E de repente vem 2 meninos empurrando Gabriel na cadeira de roda, e ele era desenrolado, ele dava até grau com a cadeira, rapaz. E quando Gabriel entra naquele dia, o Espírito Santo falou comigo, eu trouxe ele, coloca a mão sobre Gabriel, que eu vou curá-lo.
O que Forquilha representa para vocês hoje? Essa é uma pergunta forte. Hoje, Forquilha para a gente representa o centro da vontade de Deus. Essa frase resume tudo. Agora eu gostaria muito de convidar vocês a olharem para a câmera e deixarem um recado em celebração a esses 7 anos semeando nessa terra para sua amada igreja. Tá inchada? Vai ser tranquilo. Eu quero agradecer a toda a igreja, ao nosso irmão Reinaldo, que está com a gente aqui nessa noite, por ter me acolhido como um pai físico. Quando meu pai está longe, eu aprendi, o Senhor tem 3 filhos, mas o Senhor me acolheu como um filho. Para a diaconisa Native, para a irmã Wanda, irmã Leninha e tantas outras irmãs que me acolheu como filho e tem cuidado dos meus filhos como neto, e a toda a igreja que não só tem sido nossas ovelhas, mas tem sido nossa família, que não devemos tratar o rebanho só como um rebanho, mas nós somos uma família linkada na mesma videira verdadeira. Então eu sou grato a Deus por essa família que Deus me fez conhecer e viver com elas aqui no sertão durante todos esses anos. Gratidão a cada mulher, a cada jovem que o Senhor tem colocado como filho, como David e outros jovens, as crianças e cada mulher da Alfebrac. Gratidão a todo o povoado de Forquilha, os irmãos que estão presentes, que ainda não faz parte, mas vão fazer parte dessa família. Eu faço as palavras dele, as minhas palavras. Que Deus abençoe. Muito obrigada pelo cuidado de vocês. A gente chegou aqui, 2 jovens, bonitos, pensando que ia ensinar algo, mas na verdade a gente está aprendendo todos os dias com vocês, com a força que vocês têm. E obrigado por amar esse casal e essa família, pelo cuidado de vocês. Somos muito gratos em nome de Jesus. Eu sou a mãe do pastor Bruno, sou Tereza Coelho Souto, a mãe do pastor Bruno, que está no Alto Sertão de Alagoas. Eu quero dizer que Deus venha abençoar simplesmente, grandemente meu filho. É um pastor maravilhoso, um grande filho, um grande homem de Deus. Minha nora, a melhor nora da história que eu tenho. Penso numa nora maravilhosa, abençoada por Deus, uma mulher guerreira, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa nora, uma nora que eu amo. E o meu filho eu também amo muito. É um homem guerreiro, abençoado por Deus. E eu amo muito meu filho. É um grande homem. Que Deus venha abençoar grandemente, que ele nunca desista da presença do Senhor.
porque tudo de bom no meu coração foi quando meu filho começou a ser um pastor, um homem de Deus, servir ao Senhor. Para mim foi minha alegria ainda hoje. É a alegria do meu coração ter meu filho sendo um pastor. E mais minha nora, uma nora que eu amo muito, e é uma família guerreira. E eu só tenho a agradecer a Deus para ter abençoado eles desse jeito no sertão, e que daí vem abençoar grandemente esse povo que frequenta essa igreja do Senhor, que seja forte e corajoso e nunca venha desistir, porque as coisas de Deus é bom, Deus é bom todo o tempo, é maravilhoso, e a gente sem Deus não é ninguém. Que Deus venha abençoar grandemente, em nome de Jesus todo. Te amo, meu filho, te amo, minha nora. Que Deus te abençoe e abençoe todo esse povo. Venha abençoar grandemente vocês de coração. Eu amo.